No Brasil, as instituições federais de ensino superior integram a Rede IFES, uma rede de compartilhamento de conteúdos audiovisuais. Estas são as suas produções. Olá! Começa agora o Circuito Universitário, um projeto dos alunos do curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. No programa de hoje, você confere um debate sobre a obrigatoriedade do diploma do jornalista e logo em seguida vai aprender o que é TEDx. Em 17 de junho de 2009, por 8 votos a 1, os ministros do STF decidiram que o diploma de jornalismo não seria mais obrigatório para exercer a profissão. No Frente a Frente de hoje, nós vamos debater esse assunto. Estamos aqui com Odival Ferreira e Eitel Lobianco, jornalistas, e eles vão hoje discutir esse assunto com a gente. Bem, a gente acaba vendo, vez por outra, o judiciário tendo que intervir para acomodar uma situação ou outra, como foi o caso dessa. Eu acho que para o futuro, quer dizer, após o abaixar da poeira, a estabilização, a organização completa da classe, a qualificação devida, haverá um momento em que o jornalista, apenas o formado, terá espaço. E vou até dar um exemplo. Quando eu era jovem, eu fui atendido por 2 vezes por dentistas práticos. Eles ainda eram tolerados, mas já havia a disputa, uma ação para que apenas os odontólogos formados em faculdades pudessem exercer a profissão, o que eu acho absolutamente normal, porque não se permite a nenhum leigo entrar num centro cirúrgico para resolver o problema de saúde de A ou B. Não é? Então, assim, era normal lá na odontologia. Com o passar do tempo, os práticos foram encerrando sua carreira, não houve a iniciação de outros práticos. Alguns práticos, e eu tenho na lembrança aqui pelo menos um, ele foi para a faculdade, fez o curso de odontologia e continuou trabalhando, continuou militando. Hoje em dia não se comenta isso mais. Houve uma acomodação, houve um ajuste da sociedade com os profissionais. Com o jornalismo vai acontecer a mesma coisa. Quer dizer, então o STF interviu para acabar com a disputa, vamos botar entre aspas, a briga que estava havendo, não é? Eu acho que quem sabe escrever e expor bem as palavras ou as situações tem todo o direito de fazer isso, e os próprios órgãos de comunicação, no nosso caso aqui o Correio de Uberlândia, por exemplo, eles abrem espaço para o leitor dar a sua opinião, e diariamente a gente vê ali uma seleção até repetida, né? Porque tem uns aí que são mais atuantes que os próprios jornalistas contratados. Estão ali frequentemente dando opinião, criticando ou sugerindo alguma coisa. Então há esse espaço. Agora, eu acho o seguinte, daqui para frente, aquele que tiver a vocação de jornalista vai correr para fazer um curso de jornalista. Caberá ao médico que gosta de dar opinião ou escrever sobre uma outra coisa, eu estou dizendo médico de maneira assim, para exemplificar, caberá a ele o direito de escrever um livro, de mandar uma colaboração para qualquer órgão de comunicação, para dar palpite num debate aí de televisão, tudo bem. Né? Mas o jornalista terá que ser, eu acredito, terá que ser o formato. No final de tudo, terá que ser o formato. Ainda não é possível fazer isso, até porque você não pode partir aí para uma caça às bruxas. Como é que... Eu quero discordar, fazendo a lembrança até por conta porque a briga toda chegou ao Supremo por conta da decisão da juíza Carla Richter, que diz que não era preciso o diploma para o exercício da profissão.
E eu acho que o Supremo aí, nesse momento em que ele decide pela extinção da exigência do diploma, ele na verdade comete um crime de lesa pátria, na medida em que ele diz que a nação, o Estado brasileiro, o povo brasileiro, a academia brasileira pode prescindir de todo o conhecimento gerado na área de comunicação social e na área de jornalismo. O que eu acho que aí está o crime de lesa pátria. E aí a qualificação eu acho imprescindível, porque se pensar hoje, se você, um país que tem um país com mais de 5 mil municípios, e a maioria dos municípios com populações insignificantes diante das grandes metrópoles que o país tem. E essas populações vão estar sempre expostas a um jornalismo de baixa qualidade, um jornalismo empírico, experimentalista, sem qual. Por quê? Porque exercido sem que não teve uma qualificação em relação a todo o processo de geração científica do conhecimento, seu aprimoramento, a sua promoção, e também você tira a possibilidade desse jornalista estar discutindo outros temas relevantes para a profissão que não serão permitidos discutir dentro do interior das empresas. Eita, eu concordo com você para o final do processo. Como eu estava dizendo, haverá uma acomodação e eu fui interrompido no momento que eu dizia que eu não vejo a necessidade nem por que fazer uma caça às bruxas agora, porque como é que você vai banir do meio profissionais do mais alto gabarito, que eu poderia citar aqui para mais de 15, só pensando em Uberlândia, que são as âncoras, ainda são as âncoras do jornalismo uberlandense. E você não encontra, para substituir essas âncoras, nenhum dos formados na nossa academia aqui. Discordo, porque a maioria dos profissionais no mercado hoje pode contar, pegar as carteiras profissionais, ver os registros, são todos profissionais que passaram pela universidade. E a maioria foi meu aluno, inclusive. Não, eu poderia citar os 15 aqui que eu te disse, que a menos que tenham ido para o banco da faculdade posteriormente, agora muito recentemente, são ainda os chamados práticos, os provisionados, né? Eu, por exemplo, eu não passei por um banco de faculdade de jornalismo, até porque quando chegou o meu momento de buscar uma formação superior, não existia isso aqui. A profissão foi regulamentada em 69, quando eu já era... Não, senhor, os cursos de jornalismo no Brasil começam nos anos 40, no governo Vargas ainda. Então, mas a regulamentação da profissão é de junho de 69. Aí você percebe que a sociedade brasileira já estava preocupada com a formação qualificada do cidadão. No Triângulo Mineiro, a Faculdade Integrada Santo Tomás de Aquino, FISTA, que veio a ser comprada pela Uniub, também foi no interior do Brasil, foi a primeira faculdade de jornalismo no Brasil. Então você vê que havia sim uma demanda da sociedade para com isso. Agora, quando o jornalista não se permite deslocar de algum lugar. Eu mesmo não formei na cidade em que nasci. Eu saí da minha cidade para poder adquirir uma formação, porque eu acreditava e acredito que essa formação é que me permite fazer a diferença no projeto de comunicação da nação, do país, né? E essa atuação do jornalista passa pelo banco de escola, porque o jornalista profissional, volta a insistir, o jornalista profissional está a se manter esse perfil e não for aprovada a PEC 320 para voltar a existir o diploma, vai ficar à mercê das empresas, pagando salários miseráveis, precarizando o mercado de trabalho, haja vista que estamos num momento de campanha salarial e os patrões se negam a dar um aumento de 14% diante de um acumulado de perdas aí de quantos anos? Por quê? Porque eles colocam qualquer um lá no lugar de jornalista que não precisa nem ser sindicalizado. E aí o que acontece? Você esvazia as redações de jornalista e, portanto, você esvazia a entidade sindical dos jornalistas como a Federação Nacional. Por quê? Porque na medida em que essas entidades sindicais exigem que é preciso o diploma para você se inscrever a elas, você está o que fazendo? Destruindo as entidades sindicais de jornalistas do Brasil. Como o mercado, lá em 2009, quando foi aprovada, quando foi votado no STF, reagiu a essa decisão? Como que foi afetado? As realidades que eu conheço de mercado foram afetadas imediatamente com o quê? Com demissões sumárias, e essas demissões estão ocorrendo hoje em Minas Gerais e no Brasil,
E essas demissões de jornalistas profissionais formados estão gerando substituições de profissionais precarizados, mal formados, sabe? E isso é que é a minha inquietação. Na medida em que eu falo, quando Gilmar Mendes propõe a extinção do diploma no STF, ele comete um crime de lesa pátria. Por quê? Porque eu estou colocando aí, e aí nós podemos pegar N exemplos locais e regionais de jornais que não tem um jornalista profissional formado. E eu não acho que esses jornais são bons. Porque na maioria são tudo imprensa marrom ou house órgão de algum grupo político ou um coronel de plantão. Eu sinto que o debate está partindo muito mais para uma briga classista, né? O Eitel defende muito a utilização da mão de obra qualificada, né? Chegou por último a criticar a qualidade de alguns jornalistas que têm, talvez no pensamento dele, algum que eu até tinha naquela conta dos 15 que eu poderia citar, que ainda são as âncoras dos órgãos de comunicação. Então, está me parecendo muito mais uma discussão classista, porque, ao contrário da má qualidade que ele vê naqueles que em determinado momento vêm até substituir os qualificados que ele citou, eu vejo, talvez em função dessa... Até me perdi um pouco aqui no que eu ia dizer. Mas eu acho que toda luta é classista. A luta dos médicos é classista, a luta dos advogados é classista, a luta dos enfermeiros é classista, a luta do trabalhador é classista. Ou nós perdemos essa noção que já está estabelecida secularmente entre a exploração do trabalho pelo capital. E como é que nós vamos querer extinguir uma coisa que está dada na sociedade? O capital explora trabalho. No Frente a Frente de hoje foi debatida a obrigatoriedade do diploma de jornalista. Nós contamos com a presença de Eitel Lobianco e Odival Ferreira. Obrigado pela participação e o Frente a Frente de hoje fica por aqui. Até o próximo. No quadro Você Sabia, nós sempre trazemos para você curiosidades interessantes. Hoje, nós vamos procurar saber pelo campus da UFO o que é o TEDx. Você sabe o que é TEDx? Não sei. Não. Não? Nem ideia? Nada? Não, é sobre o quê? Não sei. Não sei o que é TEDx. Não. Se você quiser, eu posso pesquisar aqui também. É um programa de palestras informativas para motivar e inspirar as pessoas, é o que eu conheço. A sigla TED significa Tecnologia, Entretenimento e Design. Ela representa uma organização sem fins lucrativos fundada nos Estados Unidos em 1984. Essa organização ela fez tanto sucesso que começaram a ser organizados eventos de forma independente por todo o mundo, seguindo sempre esse slogan: ideias que merecem ser espalhadas. No Brasil, nós temos esses eventos ocorrendo em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Salvador. E você que gosta de saber um pouquinho mais sobre essas discussões sobre sustentabilidade, educação, cultura, procure mais informações. O site é www.ted.com/TEDx. O Circuito Universitário de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Gente, eu queria chorar porque eu não queria participar do Chora, mas eu tô aqui chorando, beleza? Falou.